Tá valendo? A paz do Senhor a toda a igreja aqui presente, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão online. Aleluia, pelo primeiro culto do ano de 2026. Irmãos, eu estou muito feliz. Hoje reconheço que Deus ouve as nossas súplicas, ouve as nossas orações. Durante muitos anos, irmãos, eu tenho orado para que Deus possa libertar as nações que estão sendo oprimidas. E esta semana, foi ontem, foi sábado, domingo, nós soubemos desta libertação dos venezuelanos. Estou muito feliz, irmãos. Estou muito feliz de ver uma nação inteira indo para as ruas e chorando, se abraçando. Isso, irmãos, isso é ser cristão. A palavra de Deus fala que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Muitas pessoas estão achando que aquela nação que foi lá e prendeu aquele homem está com segundas intenções. Não importa, irmãos, o importante é que para aquele povo é uma liberdade. Da mesma forma que o povo de Israel estava aprisionado no Egito, sendo escravos pelas mãos de Faraó, 400 anos, irmão, de opressão, e foram libertos por Deus através das mãos de Moisés e de Arão. Ontem nós recebemos uma vitória das nossas orações, e eu tenho orado por outras nações que ainda se encontram nesta mesma situação do povo venezuelano. Irmãos, agora é um processo de cura. 9 milhões de venezuelanos estão refugiados no Brasil e em outros países. E agora eles estão festejando. E eu estou festejando também. Eu estou alegre, festejando juntamente com este povo que outrora estava sofrendo, mas agora estão livres. Foi dado início a um processo de liberdade para este povo. Agora vai ter um processo muito grande, mas em questão de meses, irmãos, pouco tempo, eles estavam novamente voltando para os seus países de origem, que é a Venezuela, um país rico, um país próspero, que só encontrava miséria naquele lugar. Então nós cristãos, irmãos, eu acredito que muitos cristãos brasileiros, muitos cristãos do mundo inteiro, estavam orando em prol desta nação da Venezuela. Então, todos que estavam orando se sintam agraciados por Deus, porque Deus ouviu as nossas orações. Deus ouviu as nossas súplicas. Porque o nosso Deus não é um objeto de madeira, não é um objeto de pedra inanimado. O nosso Deus, ele é vivo. E ele demonstra tempos e tempos que ele é vivo e que ele ouve a oração de um justo. Ele ouve as orações justas quando nós pedimos com justiça. Eu estou muito feliz, irmãos, de ver mulheres, de ver pessoas idosas irem para as ruas, crianças indo para as ruas e os seus olhos caírem em lágrimas por causa dessa liberdade que foi dada a eles. Irmãos, eu estou muito feliz. É imensurável no meu coração um momento de alegria que eu estou sentindo por esta nação estar recebendo de volta nas mãos do seu país de volta. Agora, irmãos, é uma questão de tempo, eles vão ser prósperos de novo. Em nome de Jesus, eu declaro todo tipo de bênção na vida da Venezuela. Que os venezuelanos sejam abençoados em nome de Jesus. Que eles retornem para os seus lares, que eles retornem para as suas cidades. Que o Espírito Santo de Deus possa retirar toda a amargura dos seus corações. Possa retirar todo tipo de mal que foi colocado dentro dos seus corações por esses anos, 26 anos de terrorismo que eles passaram neste país. Pessoas que foram somente por expressar suas vontades nas ruas serem mortas. Isso não é uma coisa boa, irmãos. Ninguém foge. 9 milhões de pessoas não fogem do seu país de origem porque lá é bom. E nós temos que ouvir a multidão, nós temos que ouvir as pessoas, que não tem ninguém melhor do que os próprios venezuelanos para saber o que está acontecendo agora no seu país. Estamos com vocês.
Nossa igreja está com vocês, nós estamos orando por vocês. Que Deus abençoe a todos os venezuelanos. Irmãos, glória a Deus, que 2026, já começando, já iniciando dessa forma, eu acredito, irmãos, que bênçãos maiores virão neste ano, 2026. Eu espero que você que está aí do outro lado me ouvindo, que esse ano de 2025 que passou, tenha sido um ano de bênçãos na vida de todos vocês. Mas que esse ano de 2026 que está entrando, que está se iniciando, que seja melhor, que sejam maior bênçãos na vida de todos vocês. Que as vidas de vocês, que todos os desejos de vocês se concretizem nesse ano 2026. Que os seus filhos alcancem as suas ansiedades, que vocês alcancem as suas ansiedades neste ano 2026. E é importante verbalizar, irmãos, porque muitas vezes você inicia o ano e você não verbaliza aquilo que você tem como objetivo. Verbalize para sua mãe, para o seu pai, para sua esposa, para o seu filho, para o seu esposo. Este ano eu desejo tal coisa. Porque quando você verbaliza que você deseja tal coisa este ano, o que você deseja esse ano de 2026? Olha, eu desejo tal coisa, eu quero emagrecer, eu quero ficar mais bonito, quero correr atrás da minha saúde, eu quero ficar assim, eu quero ficar assim, quero trocar meu carro, quero fazer minha faculdade, quero trocar de casa, quero ir morar em tal lugar. E isso, quando você verbaliza, se torna mais evidente na sua vida. Quando você deixa somente no seu subconsciente, a sua mente não entende que você precisa correr atrás disso. Mas quando você verbaliza para alguém que você conhece, confia. Não estou falando você sair na rua gritando que você vai fazer em ano 2026. Para depois você não conseguir, as pessoas também jogar na sua cara. Não é isso. Eu estou falando para você verbalizar para pessoas que vocês conhecem, para pessoas que amam vocês, no meio do ramo, no meio da sua família. As pessoas as quais não vão depois ficar jogando na cara de vocês se vocês não conseguiram alcançar esses objetivos, né, irmão? É isso que eu estou falando. Amém? E isso é necessário. Nós temos os nossos objetivos. Quando você tem objetivo, parece que a sua vida transcorre de uma maneira mais fácil. Porque o seu subconsciente entende que você precisa correr atrás dessas coisas. Meu muito obrigado a todos vocês, que o ano de 2025 permitiu que nós entrássemos nos seus lares, permanecêssemos nos seus lares, falasse aos vossos ouvidos com simplicidade. E se de alguma maneira, irmãos, eu falei algo que magoou algum de vocês, ou que soou aos ouvidos de vocês de maneira errada, os irmãos me perdoem em nome de Jesus, porque eu sou ser humano, e o ser humano ele está sujeito a todas essas coisas, nós estamos sujeitos a erros. E muitas das vezes, irmãos, aqueles que estão nas lideranças do trabalho são os que mais erram. E muitas das vezes essas pessoas que estão lá, essas lideranças, eles não são humildes o suficiente para pedir perdão. E eu peço perdão, irmãos, com uma facilidade muito grande. Tem uns irmãos que se sentiram ofendidos por alguma palavra. Porque, irmãos, muitas das vezes Deus coloca muitas coisas para a gente ler. Muitas das vezes o Evangelho, ele confronta a gente. E muitas das vezes a gente não quer ser confrontado. Muitas das vezes a gente quer só seguir a vida. Muitas das vezes a gente não quer ser confrontado. E muitas vezes quando a gente está falando aqui que confronta, as pessoas se sentem ofendidas. Mas não se sentem ofendidas. Porque tudo que nós fazemos aqui é para levar você e entregar vocês nas mãos de Cristo. Porque é essa a função das pessoas que estão à frente dos trabalhos eclesiásticos. Essa é a função das pessoas que se chamam por atalaias de Deus. Pessoas que estão na frente de trabalhos eclesiásticos. Amém? Irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Aqueles que não me conhecem, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante. Faço cultos regulares no meu lar. Aqui na minha casa se tornou uma igreja. Da mesma forma que no passado a igreja primitiva, na igreja de Corinto, a igreja de Efésios, né? Colossenses, e em todas essas igrejas que eram nas casas das pessoas. Amém? E eu quero falar para vocês, irmãos, que eu me sinto honrado que vocês me permitam entrar nas suas casas. Por isso que nós temos que tomar todo cuidado quando nós estamos falando, porque as palavras, muitas das vezes, irmãos, elas são pior do que um tapa. Muitas das vezes, as palavras da gente magoam muito mais, criam muito mais feridas emocionais do que muitas vezes você dá um tapa numa pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado. E a própria palavra de Deus fala que nós seremos julgados até por as palavras ociosas que saem da nossa boca. Então, se os irmãos interpretaram que eu, de alguma maneira, em 2025, eu falei alguma coisa aos vossos ouvidos que soou mal, me perdoe em nome de Jesus.
estará conosco por 1000 anos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero falar para os irmãos esta noite. Os irmãos seriam capazes de abandonar o pecado para viver com Cristo, para herdar a vida eterna, para não serem lançados no inferno junto com o diabo e seus anjos? Você seria capaz de abrir mão do pecado? Abrir mão das coisas que hoje, muitas das vezes, são as coisas mais prazerosas para alguns? Hoje será o tema do nosso discurso. Antes de mais nada, meus irmãos, aqueles que não me conhecem, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço cultos no nosso lar e aos domingos transmitimos ao vivo para todos vocês através do Facebook e posteriormente através do YouTube. Irmãos, é com um imenso prazer que eu faço esse trabalho qual o Senhor colocou no meu coração. Abrir as portas da minha casa, se tornando a minha casa uma igreja, onde aqui os santos do Senhor se reúnem. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Sou muito feliz por isso. Quero falar para os irmãos, não depositem a confiança 100% da sua salvação na mão de outra pessoa, seja ela quem for. Porque o homem, irmãos, ele está sujeito às coisas terrenas, à inveja, a todo tipo de mal. O homem está sujeito. E essa é a nossa natureza. Nós vamos falar aqui hoje. Então, irmãos, quando você estiver na sua igreja, no seu templo, cultuando a Deus, e você ouviu a pregação, anote com paciência tudo, e depois, quando chegar em casa, você verifica se aquilo que aquela pessoa falou realmente está na Bíblia, e com essa conotação. Nós não estamos falando aqui para você fazer teologia, ou uma exegese do texto do irmão, mas basicamente ler para ver se aquilo que ele falou realmente é aquilo que está na Bíblia. Amém? Porque muitas pessoas, irmãos, infelizmente, fazem uma teologia de Thundercat, que é aquela visão da além do alcance. Ele lê o texto, mas ele fala outra coisa. Então, muitas das vezes, a gente tem que estar atento a essas pessoas. E isso é bíblico, porque o apóstolo Paulo já falava dessas pessoas. Que ele temia, na sua partida, essas pessoas começassem a liderar a igreja do Senhor. Amém? Irmãos, rapidamente, eu peço para que os irmãos abram no livro de Romanos, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 18. Esqueceu dos bereanos? Ah, tá. Façam como os bereanos. Me cobraram aqui, irmãos. Desculpa. Os irmãos vão ficar até chateados aí. Façam como os bereanos, que ouviam atentamente Paulo e Silas pregar o Evangelho, lá em Atos 17, capítulo 17, versículo 11, e anotavam atentamente, e depois, posteriormente, eles verificavam se aquilo que aqueles homens de Deus pregavam, realmente estava nas Escrituras do nosso Senhor. Obrigado pela... Pode falar de novo onde está? Onde você vai ler? Repetir onde você vai ler? Agora nós vamos ler em Romanos, livro de Romanos, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 18. Onde fala na natureza humana, irmãos, da lei. O que a lei causava no ser humano? Qual era o impacto que a lei que foi dada por Deus a Moisés, ao povo de Israel, impactava na condição humana. Os irmãos abram suas Bíblias aí, nós iremos ler aqui. Todos os homens estão debaixo do pecado. Todos nós estamos debaixo do pecado. Olha o que fala aqui, irmãos, capítulo 9. Pois que somos... Versículo 9. Capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 18. Fala assim, ó. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Isso quer dizer, irmãos, quando a Bíblia está falando judeus e gregos, está falando todos estamos debaixo do pecado. Todos estamos debaixo do pecado, amém? Lá no versículo 10, como está escrito, não há um justo, nem sequer um. Olha isso, irmãos. Não há ninguém que entenda.
Não há ninguém que busque a Deus. Não há, irmãos. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem só um. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente peçonha. De áspide está debaixo de seus lábios. 14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Jesus. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecerão o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a nossa natureza, irmãos. Essa é a nossa natureza. Depois que Adão caiu, que o diabo lançou na vida do ser humano o mal. Depois que o homem caiu com a Eva, Adão e Eva caíram, essa é a natureza do homem. O apóstolo Paulo fala, quando eu queria fazer o que era correto, eu não conseguia, porque o mal habitava em mim. Quando eu queria fazer o que era certo, eu não conseguia fazer. Mas quando eu fazia aquilo que eu não queria, o errado que eu fazia, eu não queria, mas eu fazia. Porque o mal estava comigo. Essa é a natureza humana. A natureza humana, irmãos, nós sempre queremos o mal. Nós sempre corremos para o mal. Porque esta é a nossa natureza. Deus, assim, irmãos, criou o homem, a sua imagem e semelhança. E depois fez a varoa. O homem não tinha pecado. Mas infelizmente o homem deu ouvido ao mal. A mulher deu ouvido a Satanás. E permitiu que o Satanás lançasse dentro do homem e da mulher a perversidade, a corrupção do homem. E desde então, essa natureza, nós temos que uma criança já nasce debaixo do pecado, já nasce pelo pecado. Então todos nós estamos destituídos da glória de Deus. A Bíblia fala que Deus olhou de cima e não viu o justo sequer. Não há quem busque a Deus. Não há quem se lance a fazer o bem. Porque, irmãos, esse mundo jaz no maligno. Esse mundo é dominado pelo mal. Nós observamos aí, irmãos. Tem mais gente para fazer o mal do que fazer o bem. E o que nós vamos fazer com isso? Como nós vamos lidar com isso? Há necessidade, irmãos, de uma intervenção divina na vida do homem. O homem precisa de uma intervenção divina. Lutero, irmão, diz que não tem como um homem se chegar a Deus se não for por uma intervenção divina. O homem por si só, pela sua natureza do pecado que está dentro do homem, o homem não consegue buscar a verdade de Deus. E aí, o que nós vamos fazer? Todas essas coisas habitam em nós, habitam em mim, habitam em você. E aí, o que nós vamos fazer? Puxa, irmão Moisés, então é o fim. Então para nós não tem mais jeito. Então nós estamos condenados. Nós estamos condenados a ir para o inferno. Se tudo isso que o Senhor leu está dentro de todos os homens e mulheres da humanidade, então não há mais jeito para a humanidade. Opa! É nesse ponto que eu quero chegar com os irmãos. O homem, irmãos, ele não consegue sozinho alcançar e observar a divindade de Deus. Ele não consegue ver a luz no fim do túnel para ele. Ele está ligado a essas coisas que eu acabei de falar. Derramar sangue, destruição, não conhecer a paz, né? Todas essas coisas, a nossa língua, irmãos, é a peçonha. Nós só destilamos o mal. Por isso que a Bíblia fala que a boca do cristão, ele só tem que pronunciar coisas boas, palavras de bênção. Quando você vê um cristão pronunciando maldição, irmão, se afasta dele. Muitas das vezes você pode até ser que essa pessoa seja um cristão bom, mas está passando por uma fase ruim, mas se afasta dele, porque naquele momento ele não está bem. O cristão, ele tem que falar coisas boas, ele tem que pronunciar palavras de bênção para vocês. Mas, irmãos, lá em João 3,16, aleluia,
ou a luz do fim do túnel. A luz no fim do túnel. O homem, irmãos, estava com todo tipo de veneno, pecado mortal dentro de si, natureza perversa, que nós estávamos predestinados a ir para o inferno. Todos nós estávamos predestinados a morrer, sermos sepultados e irmos para o inferno. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, aleluia, obrigado, grande Adonai, obrigado, Deus. Lá no João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, aleluia. Irmãos, a nossa natureza é uma natureza ruim, a natureza perversa. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Mas Deus olhou lá de cima e Deus viu algo em nós que nem nós mesmos conseguimos reconhecer. E amou. Ele não amou o mundo, Ele amou as pessoas. Ele não amou o pecado, mas Ele amou os pecadores. De tal maneira que Ele, para desfazer este mal da lei, do peso da lei em cima de toda a humanidade, que estávamos destinados como inimigos de Deus a ir para o inferno. Mas aí Ele amou os pecadores de tal maneira que envia o seu único Filho a morrer por todos os pecadores da terra. Aleluia! Glorifica esse Deus maravilhoso que te amou, mesmo sem você saber quem é Ele. Ele te amou, Ele amou o teu filho, Ele amou o teu pai, Ele amou a tua família, antes mesmo de vocês reconhecer a sua divindade. Glória a Deus. Aleluia! E Ele manda Jesus, irmãos. Ele manda Jesus para a terra. Aleluia! E aí Jesus, lá em João 14,6, olha o que Jesus faz, irmãos. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Irmãos, esse versículo, apesar de ser pequeno, mas ele tem uma estrutura de uma hermenêutica imensa, capaz de salvar um homem do inferno, irmãos. Porque Jesus está falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Está fácil, irmãos. Agora existe uma luz, existe alguma coisa pela qual nós podemos nos livrar do inferno. Jesus está falando, irmãos, com você e comigo esta noite. Não há verdade sem que seja em Jesus. Não há caminho que leva ao Pai a salvação se não for por Jesus. Eu sou o caminho. Ele está falando que Ele é o caminho. Se você está num caminho que não é Jesus, você está no caminho errado. Se você está numa verdade que não seja de Jesus, você está com a verdade errada. Você não está na verdade, você está na mentira. E se você está com Jesus, você tem vida. Vida em abundância, porque Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Existem hoje, irmãos, muitas pessoas que falam que estão em Cristo, mas muitas das vezes, irmãos, estão com a sua vida toda deteriorada. Muitas pessoas falam, irmãos, que estão no caminho de Jesus, mas estão num caminho adverso de Jesus, adverso da cruz. Estão num caminho que não vai levar a lugar nenhum, irmãos. Muitas pessoas acreditam hoje que estão pregando Jesus, mas não estão na verdade de Jesus. Porque muitas das vezes, irmãos, você quer o Jesus Salvador, mas não quer o Jesus Senhor. Você não quer Jesus dando ordem em você, você só quer Jesus como seu Salvador. Muitas das vezes, eu percebo muitas pessoas que às vezes elas querem Jesus, mas como seu Salvador. Eu estou com Jesus e eu vou para o céu porque eu conheço Jesus, estou com Jesus. Mas você obedece a Jesus? Não, não precisa obedecer. Jesus me conhece, Jesus me chamou assim. Jesus, Ele não quer que eu seja 100% correto, porque Ele me chamou assim. Sim, irmãos, mas Jesus te chama você da forma que você vem, mas Ele não fala para você permanecer do jeito que você veio. E é por isso, irmãos, que existem grandes
muitas denominações e a religiosidade tomou conta do planeta. Porque muitas das vezes, irmãos, você quer o Jesus como seu Senhor? Não, você só quer Jesus como seu Salvador. Você não quer Jesus como seu Senhor. E quando a palavra de Deus fala que você é como servo e Jesus como Senhor, você é escravo da palavra, você é escravo de Jesus. E o escravo, ele não tem opinião própria, ele não pode decidir. A palavra decide por você. Então, a própria Bíblia fala que aquele que busca ganhar a sua vida, perdá-la, mas aquele que busca perder a sua vida por amor de Cristo, ganha-la. Isso aí, irmãos, é ponto passivo no Evangelho. E é a necessidade, irmãos, que todas as pessoas que estão em Cristo renasçam novamente. Porque o homem, irmãos, com a sua perversidade, a natureza perversa, como eu falei, não há quem busque, não há nenhum justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, porque essa natureza é nossa. A palavra de Deus fala que a carne não está pronta, o espírito está pronto a Deus, mas a carne só busca o mal. A nossa carne, ela só busca as coisas terrenas, mas o nosso espírito, ele está pronto para Deus. Aleluia. Irmãos, o príncipe dos judeus procura Jesus em segredo e fala com Jesus e pergunta para Jesus sobre coisas que ele tinha dúvida. E olha que Jesus responde para Nicodemos. Lá em João 3, capítulo 3, do versículo 3 ao 6. E Jesus respondeu e disse: na verdade, eu te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Não compreendeu o que Jesus falou. Mas Jesus fala novamente com ele. E Jesus responde: na verdade, eu te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. Você pode glorificar a Deus. Glorifica a Deus pela palavra verdadeira de Deus. Aquele que é nascido do Espírito, ele é Espírito, ele é do Espírito. Aquele que é nascido da carne, é da carne. Irmãos, há necessidade que nós venhamos a nascer novamente. Há necessidade que nós venhamos a morrer para este mundo e nascer para Deus. Por isso que existe a necessidade da gente esquecer o velho homem, oprimir o velho homem que está dentro de cada um de nós. Nicodemos, naquele momento, ele não entendeu. Ele não compreendeu. E Jesus fala para ele, posteriormente, mas se eu falo de coisas terrenas para você, você não entende? Imagina se eu falar para você das coisas celestiais. Irmãos, há necessidade que você nasça de novo da água, que é da palavra, e do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vem nos lapidar, ele vem te corrigir, ele vem te trazer a luz ao seu entendimento que estava em trevas. Você está em trevas de entendimento. O Espírito Santo, ele vem e traz a luz para você. Muitas das vezes, irmãos, eu percebi que o Espírito Santo de Deus fala para mim: vai em tal palavra, vai em tal texto. E eu chegava naquele texto, eu começava a ler, e o Espírito Santo de Deus se revelava aquele texto para mim. Eu começava a chorar. Eu entendia aquilo que aquele texto me falava, a profundidade daquele texto. E isso é importante. Minha esposa muitas vezes falava: filho, muitas vezes que você falava coisas para mim, eu não entendia. Mas de madrugada o Espírito Santo de Deus falou: abre o livro tal, na palavra tal. E eu abri, o Espírito Santo de Deus me mostrava a verdade. O Espírito Santo de Deus que convence o homem de todas as coisas. Então, aquele que é nascido do Espírito, ele é espiritual. Aquele que é nascido da água, é pela palavra. Ele tem a tendência a formar um caráter santo nele. Mas aquele que é nascido da carne, ele é da carne, ele pertence à carne. Muitas das vezes, irmãos, nós percebemos irmãos nossos que não conseguem entender uma palavra como esta, porque eles estão com os seus olhos cheios de escamas,
os seus ouvidos cheios de comichões, não consegue entender, não se permite que o Espírito Santo venha e traga luz à palavra dele. E se há necessidade, todas as vezes que nós viemos a nos debruçar na palavra de Deus, nós deixarmos as nossas indiferenças de lado, religiosidade de lado. Porque quando você se debruça na palavra de Deus, você não pode estar preso à religião, a ministério da sua igreja. Muitas das vezes, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele rejeita a trazer uma luz ao entendimento a pessoas que, quando vão estudar a Bíblia, estudam a Bíblia de forma tendenciosa. Irmãos, eu sempre, quando eu me debrucei para ler a palavra de Deus, eu sempre me debrucei para ler a palavra de Deus de forma nula. Porque, irmãos, o que eu acredito é assim, ó. Não importa se eu estou há 15, 20, 30 anos no Evangelho. Se eu estou errado e Deus me corrige, aleluia, amém. Não importa. Se uma criança vier e falar para mim assim, irmão Moisés, aqui está escrito de forma errada, você não entendeu. Eu olho e falo, puxa, amém. Deus seja louvado na sua vida, criança. E a partir de agora, eu vou ter esse entendimento. Não importa, irmãos. Porque o importante para mim é entender que a correção que Deus traz para mim é porque Ele me ama. E é importante para mim eu ser corrigido, porque o momento da correção é agora. Depois que eu morrer, Deus não vai me corrigir. A Bíblia fala que ao homem é dado o direito de morrer apenas uma vez e segue-se o juízo. Após a morte, acabou, irmãos. Não vai ter segunda chance para aqueles que morreram. Aqueles que morreram, segue-se o juízo. Então, o momento de nós, cristãos, nos corrigirmos é aqui, é agora, enquanto há vida. Enquanto há vida, entendimento. Se submeter à palavra de Deus. Se submeter ao Espírito Santo de Deus. Se submeter à palavra verdadeira, porque conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Exercereis a verdade em vossas vidas, e ela te liberta. Aleluia! Glória a Deus. Lá no Evangelho de Lucas, irmãos, capítulo 6, versículo 46, Jesus fala assim, ó, por que vocês me chamam de Senhor, mas vocês não obedecem a minha palavra? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Não adianta, irmãos, você estar numa igreja, de segunda a sexta, de sábado e domingo, estando no monte, fazendo tudo aquilo que a demanda da igreja exige, que a denominação exige, que o ministério exige, mas você não obedece a palavra de Deus. Primeiramente o reino de Deus, irmãos, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus está determinado nas Escrituras. O reino de Deus está determinado nas Escrituras. Eu vejo, irmãos, pessoas que quando eles são contrariados pela palavra de Deus, eles ficam irritados. Pessoas que quando são contrariadas pelo Evangelho, se irritam. E acabam desistindo. E acabam deixando de lado. Falam, não, isso aí para mim não aceito. Agora isso aqui eu aceito. Não, isso aqui não. Isso aqui eu aceito. Ah, isso aqui também eu não aceito não. Então, irmãos, é assim. Ou você tem a Bíblia como ou você tem a Bíblia como a justiça de fé na sua vida, como a palavra de Deus viva na sua vida, ou não. Nós cristãos, nós evangélicos, irmãos, é só nas Escrituras. A Escritura é única. É só nas Escrituras, irmãos. A Escritura de Deus, a Bíblia Sagrada, é o nosso livro de fé. Se nós não crermos no Evangelho, se nós não crermos na Bíblia como juízo de Deus, como a vontade de Deus, como a boca de Deus falando com nós, então nós não somos cristãos. Nós temos que entender dessa forma. Nós precisamos trazer esse entendimento. Mas tudo isso, irmãos, muitas das vezes, quando Jesus pregava o Evangelho, quando Jesus fazia o sermão da montanha, quando Jesus estava sendo confrontado pelos escribas e fariseus, e falavam que Jesus expulsava demônio por Beelzebu, não creram que Jesus era o Filho de Deus. Muitas das vezes, quando Jesus estava sendo confrontado, Jesus, ele olhava para aquelas pessoas que estavam lançando para ele que ele expulsava demônio por Beelzebu, que ele não era aquele a qual ele falava que ele era, descredenciando o Filho de Deus.
Jesus pega e fala isso aqui, irmãos, ó. Lá no livro de João, capítulo 10, versículo 25 até o 29. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu reconheço, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e a ninguém as arrebatará das minhas mãos. O meu Pai, que me deu, e maior do que todos, o meu Pai, que as me deu, e Ele é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Irmãos, muitas das vezes a gente percebe que tem pessoas que a gente prega o Evangelho, que a gente fala do reino de Deus, mas essas pessoas, elas não se rendem. E existe, meus irmãos queridos, infelizmente, essas pessoas não fazem parte do redil do Senhor. Essas pessoas não fazem parte das ovelhas do Senhor. Porque as pessoas que fazem parte das ovelhas do Senhor, como a própria palavra diz, elas ouvirão a voz de Deus. Elas serão reconhecidas por Deus. E elas ouvirão a voz de Deus. E ninguém irá arrebatá-las das mãos de Deus. Porque Deus, maior que Deus, não tem ninguém, irmãos. Não existe nação, não existe exército nesta terra maior do que Deus. Porque Deus é maior do que todas as coisas. Ninguém pode arrebatar uma ovelha das mãos de Deus sem que Ele queira. E é isso que eu falo para os irmãos. Muitas das vezes a gente prega o Evangelho para a pessoa e a pessoa não quer o Evangelho. E a gente quer insistir em pregar o Evangelho para essa pessoa, achando que de alguma forma nós não pregamos o Evangelho de forma correta. E por esse motivo que essa pessoa não ouviu. Mas eu falo, irmãos, não depende daquele que corre para Deus, mas sim depende daquele que Deus chama. É isso importante para nós entendermos. Que Deus, a graça de Deus, ela é irresistível. Os apóstolos estavam com Jesus num determinado sermão. E os apóstolos chegam para Jesus e falam: Senhor, por que tu falas por parábolas? E Jesus olha para eles e fala assim: eu falo por parábolas, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E a eles não. Porque eu não quero que eles entendam, porque eu não quero que eles ouçam, porque eu não quero curá-los e salvá-los. Aí, irmãos, muitas pessoas falam assim: então Deus, ele não é justo, Ele não é amor. Ele é amor e Ele é justo, irmãos. Porque a natureza do homem, como eu disse nos primeiros versículos que eu li esta noite, a nossa natureza é perversa. Se Deus pegasse hoje toda a humanidade, matasse, lançasse no inferno, Deus continuaria sendo amor, bom e justo. Porque a nossa natureza, nós tínhamos uma natureza perfeita e nós não nos atentamos para a natureza perfeita que Deus nos deu e nós caímos. Da mesma forma que os anjos do céu, eles caíram, eles cometeram uma rebelião no céu e Deus tirou eles do céu e lançou eles na terra. Da mesma forma, Adão e Eva, que eram perfeitos, deram ouvido ao mal e permitiram que o diabo lançasse a sua semente dentro do ser humano. E a partir daquele momento, o mal e o bem passou a ser parte do ser humano. E o homem se decaiu, o homem declinou-se de uma forma intensa ao pecado. Onde entrou a prostituição, o homicídio, roubo, todo tipo de mal. Os irmãos perceberam que quando eu li os primeiros versículos, não há quem busque a Deus, irmãos. A natureza humana é essa. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente e fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é como um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente peçonha e áspide está debaixo dos seus lábios.
cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros a derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria. Essa é a nossa natureza pecaminosa. Essa é a nossa natureza, e por isso, irmãos, que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, obedecendo o Pai, se entrega. Jesus não foi morto, Jesus se entregou à morte. Jesus poderia rogar ao Pai e o Pai vir resgatá-lo com legiões de anjos, mas Jesus, quando ele está diante dos seus avós, ele fala assim, Pilatos fala assim para ele, por que tu não me responde? Não sabe vós que eu tenho poder para te matar ou para te deixar vivo? E aí Jesus olha para ele e fala assim, nenhum poder tu teria sobre mim, se do céu não fosse dado pelo meu Pai. E poderia meu Pai, eu rogar ao meu Pai neste momento, e meu Pai mandaria legiões de anjos ao meu encontro. E Jesus poderia ser resgatado, irmãos, mas Jesus queria fazer o quê? Jesus, ele queria com o seu sacrifício ao Pai cobrir a humanidade com a sua graça, fazer com que as portas do inferno se fechassem para a humanidade, e que a humanidade tivesse uma segunda chance de estar com Deus, de se reconciliar com o Pai, como fala em Romanos 1. Irmãos, é importante nós entendermos isso. Muitas das vezes as pessoas falam assim, você sabia que Jesus te ama? Você sabia que Jesus morreu por você e por mim? Aí a pessoa fala, mas por mim não lembro de ter passado por uma situação de extrema necessidade que alguém morreu por mim. Jesus morreu por você, meu irmão, e por mim, porque se Jesus não tivesse morrido por mim e por você, nós estaríamos condenados a ir para o inferno. Porque a graça de Jesus na cruz, o sangue derramado na cruz do Calvário, Jesus foi o último sacrifício vivo, o Cordeiro Pascual de Deus, imaculado. Jesus foi o último sacrifício de Deus vivo. Jesus, ele cumpriu a lei e ele se entregou para morrer por todos nós. Ele carregou os nossos pecados nos seus ombros. E quando ele fez assim, irmãos, ele fechou as portas do inferno e abriu as portas do céu através do seu sacrifício, através da graça. E pela graça sois salvos através da fé. E eu falo para você esta noite, você é capaz de abrir mão do pecado por esse Jesus? Você é capaz de abrir mão do pecado para estar com Cristo? Você é capaz de abrir mão do pecado para viver na glória ou na terra? Muitos acreditam que vão ir para a glória com Jesus. Eu acredito que nós vamos viver na terra com Jesus. Não importa se você acha que você vai para o céu ou se você acha que você vai ficar na terra. O importante é você não ir para o inferno, irmãos. Isso que é importante. Eu peço para que a igreja se levante em nome de Jesus e fique em estado de oração em nome de Jesus. Eu peço para que você do outro lado, que de alguma forma, irmãos, eu não sei o que passou na sua vida, que você recuou a sua fé. Eu não sei o que aconteceu na sua vida nesse ano de 2025, que porventura fez você recuar a sua fé, fez você desistir, se afastar dos caminhos do Senhor. Esta noite é noite de reconciliação. Eu peço para que você reflita em tudo que aqui foi falado. Eu peço para que você reflita, você que não conhece Jesus, mas você está disposto a abrir mão do pecado, a morrer para este mundo e a nascer para Cristo. Essa é a noite para você. Essa noite é a noite da reconciliação. É a noite de todos nós reconhecermos que nós somos pecadores e acreditarmos na salvação através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. É necessário crermos pela fé, porque pela fé acreditamos que Deus fez todas as coisas que Ele fez. E pela fé nós cremos que Deus abriu o mar vermelho através de Moisés e atravessou o seu povo no deserto. Tudo isso nós cremos pela fé. Nós acreditamos no dilúvio pela fé. Nós acreditamos que Deus, com mão forte, resgatou o seu povo das mãos de Faraó. Tudo isso nós cremos pela fé. E a fé nos traz esperança. E é essa esperança que um dia nós iremos ver Jesus. E Jesus, quando Ele morreu na cruz do Calvário, que é o terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele está provando para mim e para você que nós também iremos ressuscitar. E que os nossos irmãos que estão mortos
que estão dormindo no Senhor, como a minha mãe, meu irmão, meus pais, ressuscitarão. E eu poderei vê-los novamente. Eu poderei abraçar os meus irmãos que morreram. Eu poderei abraçar a minha mãe que morreu. Eu poderei abraçar os meus amigos que morreram no passado. E pela fé eu creio, e isso me gera esperança. Eu quero falar para você esta noite, que crê nessas palavras. Existe um caminho que leva a Deus, que se chama Jesus. Existe uma verdade que leva a Deus, que se chama Jesus. E existe vida neste caminho, que se chama Jesus. E se você tem Jesus, você tem vida, você está no caminho correto, e você, além do caminho, você está na verdade. Então, irmãos queridos, abram mão esta noite, abra mão dos seus maus caminhos, do velho homem. Porque, irmãos, existem muitas coisas que nos prendem a este mundo. Muitas coisas, desde o momento que nós nascemos, este mundo, ele tem nos seduzido. O pecado, ele seduz o homem, através de muitas coisas, na internet. Nós queremos ser ricos, muitas pessoas jogam na cena, jogam jogos, né, que traz fortunas. Muitas pessoas, só que não existe fortuna melhor do que a sua salvação. Não existe nada melhor nesta vida do que a sua salvação, meu irmão e minha irmã. Muitas das vezes a gente vê até cristão indo para a lotérica para jogar lá para ver se fica rico. Irmãos, a própria Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a união. E é isso que Deus nos ordena. E é isso que eu estou falando esta noite para você. Eu quero orar pela sua vida, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada na sua vida novamente. Você que deseja uma reconciliação, peça a Deus essa reconciliação. Peça perdão pelos seus pecados a Jesus esta noite. E você que não conhece Jesus, que deseja conhecer Jesus, que deseja entregar os seus caminhos a Deus, feche os seus olhos em nome de Jesus. Reconheça Jesus como seu Salvador. Reconheça Jesus como o caminho, como a verdade, como a vida. Que não há vida, não há caminho sem Jesus. Que o Espírito Santo de Deus irá, até você neste momento, irá fazer morada na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, não por mim, mas por aqueles que estão se rendendo a Ti esta noite, ó Senhor. Ó Pai amado, eu te peço, Senhor, que os seus pecados sejam colocados no mar do esquecimento. Que neles, Senhor, ninguém mais tenha legalidade, principalmente o diabo, de lançar nas suas faces os seus pecados, porque foram esquecidos por Ti, ó Pai. Ó Senhor, escreve o nome deles no livro da vida. E peço a Ti, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que faça morada na vida de cada um deles. Os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Lia tá dizendo que ficou 3 meses na cama com uma dor na perna direita e foi curada. Aleluia! Glória a Deus, para a honra e glória de Deus. A nossa irmã Lia está dizendo que foi curada pela fé que está nela, que o Senhor agregou à sua vida, que Deus te abençoe, ilumine e continue te abençoando, minha irmã Lia. E grandes coisas virão na sua vida ainda. E isso que você está fazendo, você está trazendo para aqueles que estão nos ouvindo fé. Porque muitas pessoas não acreditam muito que Deus cura ainda nos dias atuais. E você está trazendo hoje para nós um testemunho abençoado e maravilhoso que Deus ainda continua operando milagres em nosso meio. Aleluia. Que através da fé da nossa irmã Lia, ela foi curada em nome de Jesus. E se a Lia foi curada, você também pode ser curado, meu irmão. Independente da dor, independente da enfermidade que você tem. Essa cura pode ser uma realidade na sua vida. E basta você crer que da mesma forma que Jesus curou a Lia, Ele pode curar você também. Aleluia, Amém? glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu caminho, dona irmã Lia. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar pelas nações que estão sendo oprimidas pelo mal. Vamos orar para que esse ano de 2026
seja melhor para todos nós. Aleluia. Que as barreiras do mal caia no Brasil, caia em todos os países que têm um regime. Glória a Deus. Que as fronteiras do mal caiam, que os muros do mal caiam, que as potestades caiam em nome de Jesus. Deus abençoe a semana dos irmãos, que os seus filhos vão para o trabalho e voltem para casa em são e salvos. Que as casas de vocês sejam protegidas pelo anjo. Que nenhum mal aconteça nas vidas de vocês e nem dos seus filhos. Que as despensas de vocês fiquem cheias. Que os armários de alimento de vocês estejam repletos de alimento. Que não falte nada para nenhum de vocês. Que Deus os abençoe em nome de Glória Jesus. a Deus. Aleluia. Levante as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, que a rica comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado. Até domingo que vem às 18 horas.